Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a segurança nas WLANs. Para falar sobre isso, eu vou simplesmente destacar alguns pontos do mapa mental em que trata de partes que a gente tem que se precaver na hora de criar a nossa rede. Ou seja, pontos críticos em que pode acontecer problemas. Aí começando do lado direito do mapa mental, tem segurança de equipamentos. Por que é importante? É porque quando a gente cria um WLAN, os hardwares, os roteadores, todos os equipamentos que são necessários para a gente conseguir criar essa nossa rede, eles precisam estar protegidos. Tanto porque pessoas podem mexer nele ou então mesmo roubar esses equipamentos. Então, um dos pontos críticos ao pensar numa rede WLAN é pensar onde localizar os equipamentos e como deixar eles protegidos. Ou seja, a localização deles é muito importante. No próximo ponto tem a separação dos usuários. Por que é importante isso? É que uma rede segura ela tem que considerar que tem diferentes públicos de usuários, ou seja, pessoas diferentes que querem acessar aquela mesma rede. Que para uma empresa pode ser, por exemplo, a forma que um gerente acessa a sua rede e um convidado que simplesmente vai lá na empresa. Ou seja, o gerente deve ter alguns acessos especiais na própria rede, coisa que os clientes não podem ter esse acesso. No próximo ponto tem o limite do sinal. Por que o limite não é importante? Porque se tu tem a tua empresa e tu tá com a tua rede, não é legal que pessoas, por exemplo, lá de fora, que não estão lá dentro, consigam acessar esse teu sinal. Porque, por exemplo, se uma pessoa estiver fora, passando mesmo, só passando pela frente, ele consegue pegar esse sinal e consegue descobrir algumas coisas a partir daí. Com isso é legal tu limitar esse sinal, ou seja, tu manter esse sinal mais próximo da fonte, ou seja, ele continua dentro da empresa. Agora na parte esquerda aí, começando de baixo para cima, tem um protocolo de segurança. O protocolo de segurança ele é bem importante, que é para proteger o Wi-Fi mesmo, para proteger o Wi-Fi. No caso, o que a gente mais utiliza é o WPA2, que ele é o mais seguro atualmente. Que até a gente viu na aula que a única forma de quebrar isso é procurando no word list, nas palavras que já existem, ou seja, se tu não colocar uma senha trivial, é quase que impossível quebrar isso aí. Aí tem os dois casos de WPA2. Tem o pessoal e tem o empresarial. Aí é sempre bom, se, por caso de uma empresa, ela manter esse empresarial porque ela necessita de uma autenticação sempre de login e senha quando o usuário vai entrar no Wi-Fi. Outro ponto, detecção de pontos de risco. Isso aqui é muito importante para quando tem um access point, ou seja, o roteadorzinho lá, não autorizado. Ele pode representar uma ameaça séria à segurança, porque aí para isso é necessário ter equipamentos para a gente poder monitorar esses equipamentos que estão localizados na rede. Aí no próximo ponto é o IPS. O IPS simplesmente é o sistema de prevenção de intrusão. Ele é basicamente uma extensão do firewall, só que o firewall ele tem como objetivo bloquear por IP ou então por portas. Já ele já pensa mais a nível de aplicação, que é uma das deficiências do firewall. Ele possibilita, ele decide se aquele usuário vai poder acessar ou não, baseado no conteúdo da aplicação já. Ele não se baseia somente no pacote IP. No próximo ponto, que é o gerenciamento de dispositivos móveis. No gerenciamento de dispositivos móveis é porque tem empresas que exigem que vários dispositivos se conectem a ela. Ou seja, uma grande gama de dispositivos. Aí para isso a gente tem que conseguir gerenciar esses dispositivos e rastrear eles de forma que mantenha essa rede segura, para não deixar simplesmente qualquer pessoa chegar com qualquer dispositivo e acessar ela. Aí agora nesse último ponto são os outros dispositivos, é que são basicamente as impressoras e os scanners. Eles devem estar num local da rede diferente, porque eles não têm a capacidade de usar a parte da autenticação e criptografia, eles não usam isso, eles simplesmente se conectam lá. Ou seja, é bom que tenha uma rede virtual separada para eles. Aí é basicamente isso que
é necessário para tu ter uma WLAN protegida. Só que a gente tem que entender que essas redes elas são muito complexas e introduzem muita vulnerabilidade em sistemas que normalmente a gente não vê isso, se não é por Wi-Fi. Pode ter furto de informações, a gente pode ter interrupção de serviço, como a gente viu na aula, até sequestro virtual de máquinas a partir de alguns ataques. Aí para conseguir se precaver realmente desses problemas é basicamente ter que entender as formas que existem de atacar essas redes e se precaver disso. Bom, é basicamente isso. Obrigado.